Muito bem, França Teixeira. E a deputada da bala falou demais, virou alvo de inquérito e agora está cobrando ajuda. França, explica. Mesmo a deputada Júlia Zanata, ela que é do PL de Santa Catarina e ganhou notoriedade nos últimos dias por conta daquele discurso de que o poder emana do cano de uma arma que ela proferiu durante a inauguração de um clube de tiro em Santa Catarina. Ela protocolou hoje um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, pedindo auxílio para que, inclusive, o Arthur Lira atue para barrar o inquérito que o ministro da Justiça, Flávio Dino, abriu em relação aos discursos de um evento pró-armas realizado no dia 7 de julho. Para a nossa audiência recapitular, Ananias, nesse dia, nesse evento, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele comparou os professores a traficantes. E Sim. Também o deputado Gilvan da Federal, ele desafiou o ministro da Justiça, Flávio Dino, a tirar a arma dele. Foram apenas alguns dos discursos nesse dia e tem uma cartela com o pedido que a deputada Júlia Zanata fez ao presidente da Câmara dos Deputados. A deputada que alterou o texto da Constituição. A Constituição diz, em seu artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo. A deputada disse, todo poder emana do cano de uma arma. Virou alvo de inquérito e mandou o seguinte ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Solicita-se a Vossa Excelência a adoção de providências na esfera judicial e extrajudicial a fim de trancar o inquérito que tenha por finalidade apurar discursos e pronunciamentos realizados por essa congressistas no evento pró-armas ou demais providências que considerar oportunas para salvaguardar do mandato e a liberdade de expressão da parlamentar, rapaz. Fecha aspas, Júlia Zanata, França. Ananias, toda desculpa sempre versa para essa questão da liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não permite, por exemplo, que esses parlamentares eles cometam crimes através dos seus discursos, porque discursos como o que o Eduardo Bolsonaro proferiu nesse evento estão sendo objeto de investigação, deve ser apurado, porque realmente foi um discurso absurdo, o discurso proferido pelo filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Se servir para ela, vai servir para esses outros casos, né? Também. Isso que você está trazendo. E creio que, inclusive, esse requerimento deve receber, nas próximas horas, a subscrição de outros parlamentares do Partido Liberal, porque realmente eles se sentem à vontade para falar absurdos, vamos não fazer um escarcéu consequência. Aí. E, Ananias, a gente já fala há muito tempo a consciência política desse corporativismo da Câmara dos Deputados. Será que eles já não se sentem tão protegidos pelo Congresso Nacional a apresentar um requerimento desse tipo? Porque os processos envolvendo esses deputados estão lá parados no Conselho de Ética, não andam. O decoro parlamentar foi para as cucuias. Então agora vem mais esse requerimento para salvaguardar da liberdade, para que esse vale tudo na política seja institucionalizado. Arthur Lira vai fazer o quê, Alessio, quando receber esse ofício aí? Olha, Ananias, eu acredito que ele vai seguir nessa postura que ele já vem adotando nos últimos dias, nos últimos meses, com relação a processos que chegam nesse sentido também de denúncias, de acusações contra outros parlamentares que proferiram, como o Franço bem trouxe, discursos muito parecidos, muito semelhantes, nesse sentido, tanto da arma, como também a gente viu agora exemplos recentes de discursos homofóbicos, que já foram também alvo de inquérito, já foram alvo de investigação e que a gente viu que não deu em nada, infelizmente. Como o Franço disse também, a liberdade de expressão ela não dá o direito, não dá a liberdade para você cometer um crime. Muito pelo contrário, os parlamentares que estão na Câmara, eles devem servir como exemplo, porque eles são representantes do povo e assim devem agir como tal. Agora é interessante, Marta, que ela diz ali, presidente, tome as providências para salvaguardar o mandato desta parlamentar. Quem tem que salvaguardar o mandato não é ela, não. Ela mesma. Ela mesma. O que Arthur Lira tem com isso? Ela diz ali, ó, considerar oportunos para salvaguardar do mandato, salvaguarda do mandato e da liberdade de expressão na parlamentar. Não é ela que é responsável pelo mandato dela, não? É ela mesma, Ananias. Inclusive, eu acho super curiosa, porque eu já não me impressiono mais, a
covardia desse tipo de gente, né, desse grupo, porque na hora de falar o que eles querem, na hora de falar as atrocidades que eles imaginam, que eles bem pensam, eles são uns leões, né? Eles estão lá firmes e fortes com o grupinho deles ali, com a bolha deles ali, falam para os 4 cantos do mundo e com a maior coragem que possa imaginar, que a gente possa imaginar. Mas aí na hora de arcar com as consequências, porque sempre tem quem fala o que quer, escuta o que não quer, aquela frase, né? Sempre tem as consequências desse tipo de fala, desse tipo de atitude, eles ficam mansos e se acovardam, né? Ah, eu não quis falar isso, eu não quis dizer isso, não foi isso, eu fui mal interpretado, ou então usam a justificativa, como o Francis colocou, de liberdade de expressão, que na verdade não é uma justificativa, a gente sabe que não é, liberdade de expressão não significa, como colocaram aqui também, dizer o que você bem quer inconsequentemente. Então, eu fico, às vezes eu acho até engraçado, né? Mas eu fico vendo, observando isso com curiosidade, porque uma hora eles são bem corajosos, né? Destemidos, e na hora de arcar com as consequências, de sofrer as consequências de seus próprios atos, eles se acovardam e se resguardam, né? Se fazem de doidos. Osmando. Eu subscrevo a relatora Marta em gênero, grau e número. É exatamente isso. Além da irresponsabilidade, da ausência de espírito humano desse povo, é uma covardia estúpida. Eles só se sentem valentes com a arma na mão. É exatamente isso. Tirando a arma, eles não são nada. Não acredito que o Arthur Lira vá acatar esse tipo de requerimento, porque isso seria uma afronta ao povo brasileiro, uma afronta às instituições, uma afronta à Constituição, uma afronta às pessoas decentes que querem viver em paz neste país. E me chama a atenção também um ponto que me parece que agora, com Flávio Dino, há uma determinação, há uma posição muito clara, que é de discursos como esse, que são criminosos ao ponto que afrontam a Constituição, afrontam o Estado Democrático de Direito, é uma sugestão de substituição da democracia que está escrita na Constituição pelo uso de armas, pelo uso da força. Ele reage de imediato e manda investigar. Ou seja, é uma postura que faz com que esse tipo de ação passe a ter uma reação com a mesma força no sentido contrário, no intuito de resguardar, sobretudo, a democracia. E isso tem feito com que esses discursos não cessem. O Francis trouxe aqui uma sequência, mas que eles, pelo menos, passem a ser investigados. E eles sendo investigados, a Polícia Federal tem o dever e tem a missão e tem a competência para encontrar exatamente o ilícito que foi praticado ou não. Então, se está sendo investigado e ela julga que não fez nada demais, a investigação vai apontar o resultado, mas claramente é um flagrante contra a democracia, né? Vamos aguardar então, saber no que vai dar. Olha, o que é que te impulsiona a continuar em movimento, hein? Vem aí o Piauí Moda House 2023, é a maior semana de moda do estado, que acontece de 22 a 24 de agosto. Vai ser no Centro de Convenções da capital Teresina. Desfiles, lounges, exibições, talk shows e muita experiência no ramo da moda, que te aguardam em 3 dias de evento. Em breve, você poderá fazer a sua inscrição gratuita. Então, segue no Instagram, Piauí Moda House. Mover, sacudir, animar, avivar, dar vida. O que te impulsiona a continuar em movimento? De 22 a 24 de agosto, no Centro de Convenções da capital Teresina. Edição 2023, Piauí Moda House.
Viva o novo momento em movimento. Muito bem, olha, só lembrando que esse tópico que nós acabamos de trazer é exclusivo do portal meionorte.com, da coluna dele, Franci Teixeira. Olha aí, Franci. Franci Teixeira no portal Meio Norte, está aí o QR Code, aponta a câmera do teu celular, escaneia, vai lá no meionorte.com. Franci Teixeira traz em detalhes na coluna dele esse caso da Júlia Zanata, que recorreu ao presidente Arthur Lira para encerrar o inquérito por falas no evento Proarmas, inquérito aberto pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e o Franci tem essa informação, é exclusiva, viu? Nós tratamos aqui no Ciência Política e está lá em detalhes no meionorte.com. Parabéns, Franci, sempre trazendo material exclusivo. Para ficar ligado e exclusivo é aonde? meionorte.com. Agora com a cara nova e com foco nacional, local também, mas nacional também. Muito bem, valeu, Franci Teixeira.